Olá, hoje vamos falar sobre duas metodologias bastante utilizadas no processo de engenharia de software. Um é o RUP, ou Rational Unified Process, e o outro o Scrum. Primeiramente, vamos falar sobre o RUP. O que é o RUP? O Rational Unified Process, ou RUP, é uma metodologia completa criada pela Rational para viabilizar que grandes projetos de software sejam bem-sucedidos. O RUP, hoje ele pertence à IBM. Ele é um framework de processo de engenharia de software que fornece práticas testadas na indústria de software e gerência de projetos. Ele pode ser customizado conforme as necessidades organizacionais e do projeto que vai ser desenvolvido. Principais características do RUP. Essas são as três principais características do RUP. A primeira é a escolha das atividades e dos artefatos a serem produzidos. O RUP ele permite que a equipe do projeto escolha as atividades e os artefatos para serem produzidos. Assim, reduz o excesso de documentação e torna o processo mais ágil. A aplicação do modelo de ciclo de vida iterativo e incremental. Na metodologia iterativa, em cada iteração, uma parte do software é desenvolvida, sendo assim, os artefatos da nova iteração serão superiores à iteração anterior. O desenvolvimento iterativo e incremental permite aos desenvolvedores um certo aprendizado durante o desenvolvimento do software, possibilitando a localização de futuros problemas em fases iniciais, ou seja, a abordagem rápida dos pontos de maior risco possível no seu projeto. O RUP ele é descrito a partir de três perspectivas, que vão ser abordadas logo à frente. Perspectiva dinâmica. Na perspectiva dinâmica, o RUP identifica o ciclo de desenvolvimento do projeto em quatro fases sequenciais, sendo cada fase finalizada por um marco principal. As fases do RUP são iniciação, elaboração, construção e transição. A fase de iniciação é a fase que se estabelece o escopo do projeto de software, o entendimento da necessidade e visão do projeto. A fase de elaboração é a fase de especificação e abordagem dos pontos de maior risco no seu projeto. A fase de construção é a fase de desenvolvimento principal do sistema, código-fonte e linguagem de programação. Transição. A fase de transição são onde são feitos os ajustes, a implantação e transferência de propriedade do sistema, validação e a entrega definitiva do software para o seu cliente. Perspectiva estática. A perspectiva estática do RUP enfoca as atividades que acontecem no processo de desenvolvimento. Elas são denominadas workflows, que são fluxos de trabalho, na descrição do framework. O RUP oferece 6 workflows de processos principais e 3 workflows de apoio principais. Esse é o gráfico das fases do RUP. Ele também é chamado de gráfico de baleias, onde ele mostra as fases e as iterações do seu projeto. Na parte esquerda do gráfico são apresentadas as disciplinas. Primeiro temos a modelagem de negócio. A modelagem de negócio são onde os processos de negócio são modelados com a utilização de casos de uso de negócio. Os requisitos são os casos de uso, são onde os casos de uso são criados para modelar todos os requisitos do seu software. Análise e design, nessa parte, você cria um modelo de projeto com base em modelo de arquitetura, de componente, de objeto e de sequência. Nessa parte é onde você faz os diagramas, onde você desenha todo o seu projeto. Implementação. Essa é a parte onde os componentes do software são implementados. Teste. Os testes é um processo iterativo e é efetuado em conjunto com a implementação do sistema. E implantação é onde você cria uma versão do seu produto e instala no local de trabalho do seu usuário. Gerenciamento de configuração e mudança. Esse fluxo de trabalho ele serve como um apoio à gerência do projeto em relação às mudanças no sistema. Ambiente.
Este workflow ele relaciona-se à disponibilização de ferramentas de software adequadas para a equipe de desenvolvimento. É a estrutura de onde você vai implantar esse seu sistema, esse seu software. Perspectiva prática. A perspectiva prática do RUP enfoca as boas práticas de engenharia de software recomendadas para o desenvolvimento de sistemas. São recomendadas 6 melhores práticas. 1. Desenvolver o sistema iterativamente. Planejar os incrementos de software com base nas prioridades do cliente e desenvolver e entregar o mais cedo possível as características do sistema de maior prioridade no processo de desenvolvimento. 2. Gerenciar requisitos. Nessa parte, é a parte onde você documenta explicitamente os requisitos do cliente e mantém acompanhado das mudanças desses requisitos. Analisa o impacto das mudanças no sistema antes de aceitá-los. 3. Arquiteturas baseadas em componentes. Nessa parte, você estrutura a arquitetura do sistema com componentes, reduzindo a quantidade de software a ser desenvolvido e, consequentemente, reduz custos e riscos. 5. Modelar software visualmente. Nessa prática, você usa modelos gráficos de UML para apresentar as visões estática e dinâmica do software. 5. Verificar a qualidade do software. Essa parte visa garantir que o software atenda aos padrões de qualidade da organização. 6. Controlar as mudanças do software. Gerenciar as mudanças do software usando o sistema de gerenciamento de mudanças, procedimentos e ferramentas de gerenciamento de configuração. Esse foi um breve resumo sobre o RUP e agora vai ser apresentado o Scrum. O que é Scrum? Scrum é um framework leve para desenvolver e manter produtos complexos e adaptativos, com entrega produtiva e com produtos com mais alto valor possível. Scrum é usado para organizar e gerenciar trabalhos complexos, tal como projetos de desenvolvimento de software. Scrum é fundamentado em teorias empíricas de controle de processo, emprega uma abordagem iterativa e incremental. 3 pilares fundamentais. O Scrum se apoia em 3 pilares fundamentais, que são eles: transparência, inspeção e adaptação. Transparência significa que todo trabalho deve ser claramente definido e conhecido. Então, basicamente, significa que todos os responsáveis pelo resultado devem ter a visão de tudo o que está acontecendo, além de um mesmo entendimento do que está sendo visto. Inspeção significa que os artefatos e o progresso em direção ao objetivo devem ser inspecionados frequentemente por todos os usuários do Scrum, de maneira a detectar desvios indesejáveis e garantir a qualidade na primeira tentativa. Adaptação significa a capacidade de adaptar o projeto à necessidade de negócio. A adaptação é um grande diferencial dos projetos Scrum. Trabalhando com ciclos curtos, as mudanças são melhores aceitas e menos dolorosas. Papéis fundamentais. Time Scrum é auto-organizável e multifuncional, então eles escolhem a melhor forma para realizarem seu trabalho. O time Scrum é o responsável por entregar os produtos de forma iterativa e incremental. O time é composto por um Product Owner, uma equipe de desenvolvimento e um Scrum Master. O Product Owner é o ponto central com poderes de liderança sobre o produto. Ele é o único responsável por decidir quais recursos e funcionalidades serão construídos e qual a ordem que devem ser feitos. A equipe de desenvolvimento responde somente ao PO. Equipe de desenvolvimento são os responsáveis pela concepção, construção e testes do produto. Se auto-organizam para determinar a melhor maneira de realizar o trabalho para atingir a meta estabelecida pelo PO. Scrum Master é o facilitador que garante que o Scrum seja entendido e aplicado. Ele age como um coach, executando a liderança do processo e ajudando a equipe Scrum a desenvolver a sua própria abordagem do Scrum. Eventos Scrum. Os eventos no Scrum são time-boxed, com duração máxima pré-definida. As sprints têm 1 mês ou menos e é iniciada imediatamente após a conclusão da anterior.
Sprints são compostas pela sprint, por uma reunião de planejamento, por reuniões diárias, por uma revisão da sprint e pela retrospectiva da sprint. Sprint com time box que varia entre 2 e 4 semanas, a sprint é o coração do Scrum. É durante a sprint que o trabalho é efetivamente realizado pelo time de desenvolvimento e, ao seu final, espera-se obter um incremento potencialmente utilizável do produto. Planejamento da sprint. Com um time box que varia entre 4 e 8 horas, a reunião de planejamento é o evento onde são definidos e discutidos os itens de backlog do produto, que serão entregues ao final da sprint. Reuniões diárias. Com um time box de 15 minutos, as reuniões diárias executadas pelo time de desenvolvimento e Scrum Master objetiva o sincronismo das tarefas e planejamento para as próximas 24 horas. Revisão da sprint. Com um time box entre 2 e 4 horas, a reunião de revisão da sprint é realizada ao final da sprint e tem o propósito de inspecionar o incremento e atualizar o Product Backlog se necessário. Retrospectiva da sprint. Com um time box entre 1 e 3 horas, a reunião de retrospectiva foca em rever o processo de trabalho e o que poderá ser melhorado. Está relacionado com a garantia da qualidade. Artefatos. O Scrum possui alguns artefatos definidos que têm como principal objetivo possibilitar a sustentação dos 3 pilares do Scrum. Estes artefatos são Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento e Definição de Pronto. O Backlog é uma lista priorizada de todos os requisitos necessários no produto. O Product Backlog é um documento que está constantemente evoluindo. Os itens podem ser adicionados, excluídos e revistos pelo PO por conta de mudanças nas condições de negócio. Sprint Backlog é uma versão do Product Backlog com escopo a ser trabalhado pelo time de desenvolvimento na próxima iteração. É uma lista priorizada de tudo que será desenvolvido na sprint atual. Incremento é um artefato que geralmente é composto por um software com potencial de ser liberado para a produção, situação na qual o time terá gerado valor real para o cliente. Definição de pronto. DOD é um documento que contém uma definição comum e clara de uma parte do produto ou funcionalidade que deve ser considerada concluída pelo entendimento de todos os stakeholders. Isso é tudo, pessoal.